A cada dia parece que é mais inevitável surtar de tanto estresse, não é verdade? Eu sou o Gustavo Almeida e eu escolhi esse lugar de tirar o fôlego com essa vista incrível de São Paulo para fazer uma pergunta para você. Por acaso você se sente à beira de jogar tudo para o alto, manda tudo para o espaço e sumir de vez, mas você também sente que você não pode fazer isso sem comprometer o seu trabalho, o seu relacionamento afetivo ou a sua relação com seus filhos, com seus pais, com as pessoas em geral? As pessoas chamam isso de ansiedade e acabam procurando tratamento com o médico psiquiatra, com o psicólogo, e muita gente encontra a solução. Mas também tem gente que prefere passar longe desses consultórios porque acredita que psicólogo, que psiquiatra são pessoas que tratam gente louca e você não é gente louca. Diariamente, nos últimos anos, eu atendo pessoas que acumulam desgastes emocionais e até mesmo frustrações na tentativa de conciliar esses deveres, os papéis, as responsabilidades na carreira profissional, no relacionamento afetivo, na vida familiar, nas finanças pessoais. Eu tenho percebido que a imensa maioria dessas pessoas enfrenta 3 desafios principais. O primeiro de todos eles é o excesso de pensamentos simultâneos, acelerados na cabeça, como se fossem um monte de ideias que ficam cada vez mais bagunçadas e cada vez mais difíceis de se organizar. Tudo parece urgência, todo mundo pede prioridade de todos os lados, você se sente como se você precisasse se dividir em 1000 e toda a sua energia, toda a disposição física e mental vai embora com muita facilidade. No final do dia, ao invés de você conseguir descansar, ao invés de você conseguir dormir, parece que os pensamentos continuam acelerados para o dia seguinte. E você tem insônia à noite, acaba sentindo sono, cansaço durante o dia, nos piores horários, como naquelas reuniões importantes, ou quando você está dirigindo seu carro no trânsito, quase parado. E olha que eu não estou nem falando de quando todos esses pensamentos acelerados, simultâneos, levam você a ter hábitos ruins, que você nem percebe na hora que está fazendo, e só se dá conta depois de que você já fez bobagem. Quer um exemplo? É o que acontece com a compulsão alimentar. Seja ela por doces, por porcarias, por refrigerantes, você primeiro come e depois pensa que você não deveria. O segundo desafio que diariamente eu vejo as pessoas enfrentarem é o descontrole do humor, o descontrole das emoções, do estado de espírito. As pessoas ficam demasiadamente agressivas, explodem na hora errada com a pessoa errada, acabam fazendo coisas, dizendo coisas das quais se arrependem depois e não conseguem mais voltar atrás. Se deparam com medos tão irracionais e ao mesmo tempo tão presentes, medos de coisas que ainda nem aconteceram, medo de coisas que ainda podem ou não acontecer, como se tudo fosse dar errado ou acontecer da pior maneira possível. Medos que simplesmente paralisam você na hora de tomar uma atitude, na hora de tomar uma decisão importante, levando você a procrastinar, a deixar as coisas para depois, a perder oportunidades de ouro que outras pessoas acabam aproveitando no seu lugar antes de você. O terceiro desafio é quando esses medos, esses descontroles emocionais, esses pensamentos acelerados levam a pessoa a literalmente surtar de tanto estresse, de tanto desgaste emocional. É como se os pensamentos negativos ficassem atormentando num nível tão grande que tudo que as pessoas falam parece que é algum tipo de provocação com você, algum tipo de julgamento com você, algum tipo de acusação. As coisas parecem que perdem o sentido para você, você se sente sem disposição para nada, ou, nos piores casos, os medos disparam aquela sensação de taquicardia, de descontrole da respiração, de crises, de tremedeira, que leva você para o hospital, medo de ter um piripaque. Nos casos piores, esses quadros acabam evoluindo para doenças, como o transtorno de ansiedade generalizada, como o síndrome do pânico, ou aquela famosa e temida depressão. E a vida não para. A vida não para de cobrar você, de que você dê cada vez mais de si nos diferentes papéis, nas diferentes responsabilidades, nos deveres, como se as tarefas nunca terminassem, como se você vivesse numa perpétua corrida atrás da própria cauda. Isso é o que eu costumo chamar de síndrome do equilibrista de pratos. Sabe aquele artista circense que equilibra pratos giratórios na ponta de uma vareta, que precisa o tempo todo ficar correndo de um lado para o outro, de uma vareta para outra, para girar, para não deixar nenhum prato parar de rodar e se estilhaçar no chão? Sabe esse artista de circo? Se você passa por isso, a culpa não é sua.
Você está apenas fazendo aquilo que todo mundo parece fazer, sem ter certeza se é certo ou não, e sem conhecer uma maneira melhor, uma maneira mais eficiente, uma maneira diferente disso para agir. Ninguém ensina isso na escola, ninguém ensina na faculdade, ninguém ensina no trabalho a lidar com os limites da sua própria responsabilidade, da sua própria energia e disposição. Você não tinha como saber disso antes de ter passado por todo esse desgaste. E esse vídeo eu estou fazendo justamente para que você descubra algo que muita gente passa a vida inteira sem descobrir. A vida não precisa ser assim. Você sabia que é possível conciliar todos os seus deveres, todas as suas responsabilidades no seu tempo, sem deixar faltar energia, sem deixar faltar disposição e muito menos entusiasmo no seu dia a dia? Principalmente sem você abrir mão do seu tempo livre, das suas atividades de lazer, do seu bem-estar físico, emocional e mental. Para isso, você só precisa estabelecer uma parceria colaborativa entre você e a sua mente, permitindo que ela transforme os desafios em combustível emocional, permitindo que ela transforme as diversas situações do dia a dia em oportunidades imperdíveis de autorrealização. Se você puder contar com todos os recursos emocionais, financeiros, recursos de saúde que você precisa para ter essa realização, como você gostaria que estivesse a sua vida daqui a 10 anos? Toma alguns segundos, imagina isso, a vida dos seus sonhos para daqui a 10 anos. E se você pensar exatamente na metade do caminho, daqui a 5 anos, o que você precisa já ter realizado para alcançar esses objetivos? Você começa a perceber que tudo isso é possível e não apenas possível, mas também relativamente fácil se você pegar a metade desses 5 anos, se você pegar 2 anos e meio e planejar tudo que você precisa já ter realizado para estar na metade do caminho desses 5 anos. E quando você repete esse exercício e faz ele para daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 3 meses, para daqui 7 semanas, você começa a se dar conta de que existem pequenas atitudes muito simples, que se você começar a tomar agora mesmo, os seus maiores e mais audaciosos sonhos começam a se tornar possíveis e alcançáveis. Imagina a sua vida, como ela vai ser, como vai ser a sua vida quando você tiver construído toda a resiliência emocional e todo o autocontrole que você precisa para se tornar inabalável em cada área da sua vida. Como vai ser o momento em que você for capaz de conciliar carreira, relacionamento, família, vida financeira? Então anota a dica desse vídeo e você já vai começar hoje mesmo a assumir o controle da sua vida e a se tornar uma pessoa emocionalmente inabalável. E a primeira dica é hipnoterapia. Isso mesmo, hipnoterapia, aquela abordagem da psicoterapia que usa a hipnose clínica para mudar os pensamentos, as emoções, as sensações. Não é nada daquela hipnose da televisão que come cebola, que imita galinha, esquece, não é nada daqueles relaxamentos bobinhos, bonitinhos que você vê nos vídeos de autoajuda do YouTube. Esquece aquilo. Trata-se de ensinar a sua mente a entrar num estado levemente alterado de consciência, onde um terapeuta formado, certificado, experiente, vai orientar você sobre como encontrar os gatilhos emocionais que causam essa ansiedade, como rastrear esses gatilhos até os pontos onde eles foram aprendidos pela sua mente e construir recursos para dessensibilizar, para ressignificar, para construir resiliência emocional e viver livre de tudo aquilo que você não quer mais. Você não vai dormir, não vai apagar, não precisa revelar nenhum segredo pessoal, expor a sua vida, situações constrangedoras. Você vai se lembrar de tudo o que aconteceu, vai permanecer no controle o tempo todo, você consegue ir mais fundo ou interromper o processo no momento em que você desejar, sem qualquer risco, pois o tempo todo o terapeuta vai estar conduzindo, vai estar orientando, vai estar cuidando de você. O resultado é que a sua mente vai produzir atividades em áreas específicas do seu sistema nervoso que vão fazer com que você se sinta mais relaxado, que vão ajudar você a recobrar lembranças que estavam esquecidas lá na sua memória, que vão ajudar a mudar aprendizados e alternativas da sua mente a respeito de episódios, situações do passado com as quais foram difíceis lidar quando aconteceu.
É como voltar no tempo, só que com superpoderes para mudar a sua maneira de lidar com cada dificuldade, levando a sua mente a agir num estado de empoderamento, no qual tudo aquilo que antes causava ansiedade passa a ser neutralizado, passa a ser trivial. Quando o cliente se levanta da cadeira, ele se sente como uma pessoa completamente diferente da pessoa que se sentou. O processo acontece de uma forma muito eficiente, normalmente em pouquíssimas sessões. Ao contrário da maioria das terapias convencionais, a hipnoterapia tem começo, meio e fim. Na maioria das vezes, o cliente pode alcançar os resultados em menos de 3 sessões. Às vezes, isso não é nada incomum, o cliente alcança resultados em uma única sessão. Quando você vem para o consultório, a primeira etapa é uma sessão de avaliação, onde o terapeuta vai verificar qual das abordagens a sua mente responde melhor e com qual eficiência a sua mente responde a cada abordagem. E você também vai experienciar a hipnose. Para algumas pessoas é a hipnose clássica, para outras é a hipnose ericksoniana, para algumas é a regressão de memória, de idade, para outras é a hipnose integrativa, a hipnose recursiva, a hipnose condicionativa. O terapeuta vai verificar. E diferentemente da grande maioria dos terapeutas e consultórios que trabalham com uma única ou no máximo com 2 abordagens diferentes de hipnose, nós somos certificados em mais de 23 abordagens e processos terapêuticos diferentes. E para cada cliente a gente avalia qual que é a combinação específica que vai trazer mais resultados, que vai funcionar mais rápido, de maneira mais eficiente. Tanto que nós somos o único Instituto do Brasil a oferecer garantia incondicional de que qualquer cliente pode, já na primeira sessão de avaliação, entrar em estado de hipnose, experienciar uma prévia de como vão ser os resultados alcançados antes de investir dinheiro no tratamento. Você vai sentir como é o resultado antes de colocar dinheiro. Isso elimina todas as subjetividades, ajuda você a proteger o seu dinheiro, o seu investimento, pois você só paga pelo tratamento se você estiver 100% satisfeito e com as suas expectativas 100% atendidas no processo terapêutico e com os resultados que você experimenta. E a gente é o único instituto do Brasil a oferecer esse nível incondicional de garantia. Resumindo as dicas desse vídeo, tudo aquilo que seu sistema nervoso acumula de desgastes, de frustrações que ele mesmo criou, ele também é capaz de eliminar, simplesmente reaprendendo a agir diante dessas situações. E a psicoterapia com hipnose clínica é a mais eficiente, a mais rápida ferramenta para alcançar essas mudanças. E se você estiver pronto para se libertar de todos aqueles sentimentos e emoções dolorosos que vêm acumulando ao longo da sua vida, mas você não tem tempo para se dedicar meses ou mesmo anos em terapias convencionais, e se você não está disposto a se submeter a medicamentos muitas vezes caros e cheios de efeitos colaterais, você precisa agendar a sua sessão de avaliação. Eu estou deixando aqui na página um link para fazer esse agendamento. Clica agora e agenda a sua sessão de avaliação. Aproveita e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda para as pessoas queridas, compartilha nos aplicativos de mensagem e traz